Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de terça-feira às 17 horas aqui no YouTube. Todas as terças-feiras às 17 horas eu libero aulas ao vivo, ensinando você a essa jornada de um mundo novo que é o mundo da decoração. Um mundo que pode transformar não somente o seu ambiente, mas como pode transformar a sua vida. E eu me disponibilizei em todas as terças-feiras, nesse horário sagrado de 5 horas da tarde, 17 horas, estar aqui ensinando o passo a passo de toda essa jornada. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa planejar, é tudo que você precisa entender para antes de obter o teu espaço ideal, o teu projeto ideal, a tua casa dos sonhos, tá aqui nas aulas de terça-feira, tá? Hoje a aula tá sendo gravada porque a gente vai ter uma dinâmica na qual eu não iria conseguir fazer com a câmera fixada ali do YouTube direto para uma aula ao vivo. Então eu decidi criar essa dinâmica, manter o meu conteúdo e fazer essa aula gravada, tá? Mas, enfim. Bom, pra quem não sabe, eu sou Catherine Ferreira, sou arquiteta, sou designer de interiores e de produtos e sou maluca. Porque eu acredito fielmente que pessoas comuns conseguem transformar os seus ambientes e conseguem transformar as suas vidas junto com cada ambiente desse. E não é somente isso, eu acredito que você consegue transformar a vida de outras pessoas, tá? E nas últimas aulas, hoje é a 7ª aula para quem está nos acompanhando, e na última aula eu ensinei para você como que você, primeiro eu ensinei você a ter noções do seu espaço, conhecer os habitantes, depois ensinei você a lidar com proporções de espaços e ambientes, escalas, quando você pega um tamanho real e transforma aquilo num tamanho proporcional. E agora eu tô ensinando todas as técnicas de desenho, tá? Catherine, mas a gente vive num século avançado de tecnologia, onde a gente tem vários softwares de desenho, vários programas de modelagem em 3D, e eu não preciso aprender a desenhar. Eu acho que antes de você se entregar a um software, né, de desenho, de projeto, você precisa ter noção de espaço, você precisa ter noção de medida, você precisa ter noção de desenho, você precisa saber o que é o que. Então, antes da gente engatar a segunda marcha dessa corrida para essa jornada, eu tô te passando o passo a passo que você deve seguir, tá? E na aula de hoje a gente vai aprender a projetar. Na verdade, a gente aprendeu a projetar na semana passada, só que hoje eu vou mostrar na íntegra como se faz, tá? Eu vou pegar a minha câmera, eu vou posicionar na minha mesa e eu vou começar a desenhar. Tudo que você fez no seu levantamento de medidas, tudo que você fez nos seus desenhos no sentimento, que seriam os desenhos à mão livre, tudo que você vem juntando na tua pastinha de inspirações e criações que você vem tendo, você agora vai aprender a jogar isso para o papel de uma forma profissional e técnica, com macetes para você poder desenvolver o seu projeto, tá? E a partir do momento que eu perceber que vocês estão já integrados com o assunto, a gente começa a entrar dentro de um software de projeto, ok? Bom, então vamos desenhar? Vocês estão preparados? Então, vem comigo. Bom, pessoal, eu posicionei aqui o papel para o meu desenho, tá? Como que eu posicionei esse papel? Essa daqui é uma superfície de granito, é uma mesa em granito, e para eu alinhar o posicionamento desse papel, eu peguei essa margem aqui da mesa, tirei uma proporção, tá vendo? Vocês conseguem ver que eu tirei essa proporção e alinhei o papel. Eu vou fazer o desenho numa folha A4. Essas são as margens da folha, tá? Como é uma superfície, às vezes que pode ter alguma interferência, eu coloquei um papel um pouco maior embaixo, só para dar um suporte. É como se eu estivesse fazendo um levantamento, estivesse usando uma prancheta. Então eu coloquei um papel, uma folha de A3 embaixo e coloquei a minha folha que eu vou desenhar no A4, tá? Essa margem aqui. E posicionei a minha folha no papel A3. Ah, Catherine, eu não tenho uma folha A3. Você pode usar um papel de cartolina, você pode usar uma folha de papel massa, você pode usar o papel que você quiser. O papel de baixo, ele só funciona para dar um suporte para a folha, para a prancha que você vai desenhar,
tá? É só porque, por exemplo, se você tiver uma superfície amadeirada, você vai ter aquelas nuances da madeira que pode influenciar no teu traço. Se você estiver desenhando numa folha, por exemplo, numa superfície, por exemplo, como a minha de granito, ela tem umas nuances também um pouco marcadas por conta da pedra. Então, para me proteger dessas interferências, eu coloquei um papel embaixo só para dar um suporte, tá? Eu travei essas folhas com um adesivo. Eu botei em preto para que vocês pudessem enxergar na câmera. O ideal seria que você utilizasse uma fita crepe, tá vendo? Seria isso aqui, ó. Isso aqui é para poder travar a folha para que ela não fique sambando na hora que a gente for desenhar, tá vendo? Ó, a folha tá presa, ela tá travada. Porque às vezes quando a gente vai fazer certos movimentos, a folha pode caminhar junto com as nossas mãos, então é importante que você trave a sua folha, o seu de projeto na superfície através de um adesivo. Por que eu indico uma fita crepe? Porque a fita crepe ela não machuca o papel na hora que você vai destacar. Por exemplo, se eu vier tirar esse papel agora, pode ser que eu rasgue. Eu vou tentar tirar aqui, ó. Ó, esse adesivo aqui, ele acabou não ferindo o meu papel. Mas uma fita adesiva qualquer, normalmente, quando você vai destacar, ela rasga o papel. Então, para que isso não aconteça, a fita crepe é o ideal. Antes da gente começar a desenhar, é importante que você tenha uma superfície lisa, tá? Se ela for amadeirada, se ela for em granito, se ela for em vidro, não importa. É importante que você tenha uma superfície lisa. E se ela não for totalmente lisa, é importante que você coloque um papel por debaixo para proteger o teu traço, tá? É importante que você coloque um papel um pouco maior do que a folha que você está desenhando. Se você decidir desenhar o seu projeto numa folha A3, é legal que você utilize uma folha de papel de cartolina, para que seja um pouco maior daquilo que você está desenhando, te dê um suporte maior, tá? Eu vou precisar também de uma régua, tá? Pode ser uma régua simples que você usa na escola, que você utilizou na escola, tá? Pode ser uma régua como essa. Pode ser um jogo de esquadro que você tenha, tá? Como esse. Se você tiver em mãos e quiser utilizar, não tem problema nenhum. Mas se você não tiver e tiver apenas uma régua como essa, também não tem problema nenhum, tá? Nas aulas passadas eu expliquei para vocês a importância do tipo de lapiseira que você vai utilizar. Falei para você da lapiseira 09, que seria essa daqui, lapiseira 09, a lapiseira 07 e a lapiseira 05. Eu expliquei para vocês nas aulas passadas o traço que cada uma delas projeta no seu desenho, tá? Eu vou utilizar a 07 porque é uma lapiseira que eu estou acostumada, consigo dominar o meu traço, conforme eu já expliquei nas aulas passadas. Quem tiver perdido não tem problema nenhum, é só assistir, vou deixar o card aqui em cima ou na descrição do vídeo aqui embaixo. E você vai precisar de uma borracha também. Essa daqui é uma borracha que eu utilizo no geral, tá? Se você tiver uma borracha profissional, ok. Se você não tiver também, não importa. É uma borracha, essa é uma borracha em forma de caneta, que eu gosto muito, né? Que você controla o tamanho dela. E, obviamente, eu vou precisar do meu escalímetro. Na última aula, ou na penúltima, não me lembro agora, mas eu ensinei pra vocês como utilizar o escalímetro. Se você não tem noção de como utilizar essa ferramenta, você precisa assistir a aula do escalímetro antes de começar a fazer o seu projeto. Por quê, Catherine? Porque quando a gente vai fazer o nosso levantamento de medidas, quando a gente vai fazer o nosso levantamento métrico, a gente utiliza uma trena e a gente acaba tirando medidas reais, né? Se você tem um espaço, por exemplo, de 3x3, quando você utilizar a sua medida, você vai ver que ele tem um espaço de 3x3. Só que na hora de você trazer isso para dentro do seu projeto, você não vai ter como desenhar o seu projeto com 1 metro. Você vai precisar da escala para diminuir o seu desenho em medidas reais numa proporção menor, ok? Então, a única ferramenta que consegue escalonar isso para você é o escalímetro,
tá? Então, se você não tem noção de como utilizar o escalímetro, é extremamente importante que você assista a aula onde eu ensino o que é escala e ensino a utilizar essa ferramenta chamada escalímetro, que é essa régua triangular, tá? Então, a gente vai precisar uma dessa. Catherine, eu não tenho um escalímetro grande igual o seu, só tenho um escalímetro pequeno igual esse daqui. Não tem problema nenhum, tá? Ele tem a mesma função, só que ele é um pouco mais reduzido, apenas isso, tá? Mas a função é a mesma. Bom, então, tendo todas as nossas ferramentas e os nossos materiais em mãos, a gente precisa de algo extremamente muito importante, o briefing do cliente. O que seria esse briefing? Nesse briefing, ele vem as informações do ambiente, ele vem as informações do espaço e vem as informações daquilo que aqueles habitantes que estarão naquele ambiente, que estarão naquele espaço, precisam ter e gostariam de ter. Por exemplo, eu tenho um quarto onde eu preciso pôr uma TV, onde eu preciso pôr uma bancada de estudos e gostaria de ter uma parede pintada, gostaria de ter um painel, enfim, tá? E quem vai estar nesse ambiente? Vai estar a fulana de tal, que tem idade tal. Então, você precisa ter um briefing do que você vai projetar, tá? Também já foi ensinado isso em aulas passadas. É extremamente importante para que você chegue nesse ponto, você tenha assistido às aulas passadas, porque eu venho passando para vocês todo o passo a passo. Então, eu criei aqui, ó, um briefing, tá? Uma história, não sei se vocês conseguem ver. Eu criei aqui um briefing de um ambiente, é um quarto de 3 metros por 2,70 e eu criei aqui um briefing, tá? O briefing do cliente. O briefing diz o seguinte, no caso, caso você esteja projetando para alguém, você precisa do briefing do cliente. Se você estiver fazendo para si próprio, você precisa ter consciência daquilo que você quer, que você deseja, que você precisa aplicar, levando em considerações as condições do espaço. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Briefing do cliente é um quarto de casal, onde o cliente precisa ter um armário para guardar as roupas, uma cama de casal, um tapete, porque ela gosta de ter os pezinhos aconchegantes no momento em que acorda, uma TV com prateleira para apoio para aparelhos da NET, cortinas e aproveitar os pontos existentes. Aproveitar os pontos existentes é um item muito específico e muito importante para ser levado em consideração. No momento que você está fazendo seu levantamento de medidas, é importante que você anote no seu levantamento os pontos que existem. Catherine, o que são esses pontos? É ponto de tomada, interruptor, aonde está o ponto da antena, onde está chegando o ponto da NET, o ponto da internet, porque a partir do momento que você tem consciência de aonde todos esses elementos estão posicionados, você consegue dimensionar onde você vai posicionar a sua cama, o seu armário, a sua TV. Se a tua TV está numa posição X, você tem que colocar a tua cama de frente para ela. Se a sua cama estiver numa posição inviável, você vai precisar andar com esses pontos. E para você conseguir fazer todo esse processo, você vai precisar de um projeto, que é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, para eu começar o meu projeto, eu preciso ter em mãos o briefing e preciso ter o meu levantamento. Então, vou mostrar para vocês aqui. Esse é o briefing que eu acabei de ler para vocês, tá? E esse é o meu levantamento. A gente vai simular aqui um quarto de casal. Eu vou desenhar para vocês, eu vou fazer o projeto de um quarto de casal, tá? Vamos lá. Aqui estão as minhas medidas que eu fiz o levantamento. Eu tenho um quarto de 3 por 2,70, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei a medida dessa parede até a minha janela, tirei o comprimento da minha janela, percebi que a minha janela estava centralizada, percebi que existia uma viga e por isso eu coloquei pontos, tá vendo?
o ponto, esse ponto tracejado da minha viga. Enfim, no meu levantamento eu coloquei todas as informações que haviam no meu espaço, todos os elementos importantes que eu devo levar em consideração no momento em que eu estiver fazendo o meu projeto, tá? E fiz as minhas anotações gerais, tá? Minhas anotações gerais. O que são essas minhas anotações gerais? Eu percebi que a minha janela tem 1,50 m, ela tem 1,20 m por 1,50 m e tem 1 de peitoril, tá? Eu já ensinei pra vocês o que é peitoril. Eu percebi que a minha porta tem 2,70 m por 2,10 m. Percebi também que eu tenho uma viga, aqui ó, eu tenho uma viga que tá passando em frente à minha janela, e essa minha viga, ela tem a altura de 30 centímetros e a profundidade de 1 metro de 15 centímetros. Eu percebi que eu tenho pontos de tomadas, porque no briefing diz que eu tenho que aproveitar os meus pontos de tomada. Então, aqui estão eles. Aqui. Tá? Então, eu percebi que meus pontos de tomada, eu tenho um ponto de tomada baixo de 30 centímetros. Tem um ponto de tomada médio de 1 metro e 30 centímetros de altura. E percebi que o meu interruptor tem 1,15 m de altura, tá? Porém, eu percebi, isso são as minhas alturas que eu anotei. Eu tenho um pilar aqui, esse pilar, ele vai do chão ao teto, algumas pessoas chamam isso de pilastra, mas o termo correto, técnico, se chama pilar, porque é um elemento estrutural. Eu percebi que ele vai do piso ao teto, porque às vezes a gente tem algum dente, né, os famosos dentes, que são interrompidos na metade da parede, que eles devem ser levados em consideração. E se eles estivessem pela metade da parede, essas medidas deveriam estar aqui nas minhas informações gerais, tá? Minhas anotações gerais. Então, tendo em vista que eu já tenho o meu briefing do cliente, que eu tenho o meu levantamento com todas as minhas medidas e as minhas anotações gerais, eu já estou apta de informações, eu já estou alimentada por informações o suficiente para começar a desenvolver o meu projeto. Porém, esse projeto, ele demanda de algumas técnicas, tá? Pra gente manter um projeto alinhadinho, principalmente alinhado com as margens da nossa folha, como a gente ainda não é um expert em desenhar com jogo de escalímetros e nem muito menos a gente tem régua T, nós vamos utilizar algumas técnicas. Eu diria que a gente vai utilizar de alguns macetes técnicos para poder começar a fazer esse desenho, tá? Então, para a gente centralizar o desenho no papel, a gente vai utilizar uma técnica muito simples. Você vai pegar a ponta da tua folha com a outra ponta da sua folha perpendicular, tá vendo? Aqui. E vou fazer um risco muito sutil. Pronto. Achei o centro da minha folha. Eu fiz esse traço, eu fiz esse X de uma forma bem clarinha, aplicando pouquíssima força na minha lapiseira, porque esse centro, ele vai me servir apenas para eu conseguir distribuir o meu projeto, para eu conseguir distribuir o meu desenho, porque depois eu vou apagar esse X, ó. Talvez não esteja tão nítido na câmera porque eu fiz bem clarinho, tá? Mas você vai traçar um X na sua folha para você achar o centro. A partir do momento que eu achei o centro da minha folha, eu vou começar a distribuir as medidas do meu ambiente, tá? O meu ambiente aqui, ele tá me dizendo que eu tenho 3 metros por 2,70 e que a espessura da minha parede é de 15 centímetros. Então, uma coisa que eu ensinei pra vocês é que quando a gente vai tirar medidas de um ambiente, a gente está tirando essas medidas do lado interno. E quando a gente vai representar
na planta baixa, o corte de uma parede, essas medidas da parede, essa espessura da parede, ela vai ser representada do lado de fora. Então, se você tem um ambiente que tem 3 metros de comprimento e mais 15 centímetros de espessura, e você jogar essa espessura da parede para o lado de dentro, você vai estar diminuindo o teu espaço, que realmente tem 3 metros. Você vai acabar tendo um espaço de 2,70 metros, sendo que 15 centímetros de cada parede. Você vai estar roubando do seu projeto 30 centímetros. Então, o levantamento que você faz de medidas é o levantamento de medidas internas. E tudo que é relacionado à espessura, você vai representar da medida interna para o lado de fora. E não da medida interna para o lado de dentro, ok? Então, ok, eu tô aqui com a minha folha, já tá pregada na minha superfície, eu já achei o centro da minha prancha e agora eu vou começar a desenhar. Esse projeto eu vou fazer na escala de 1:25. Eu vou fazer na escala de 1:25. Escala 1:25, tá? Então, se eu tenho um espaço de 3 metros... e eu vou utilizar minha escala de 1:25, isso poderia se aplicar em qualquer escala, 1:50, 1:100, 1:75. Aqui a gente vai usar a escala 1:25. Então, se eu quero centralizar o meu projeto, o que eu faço? Se a minha parede tem 3 metros, eu venho aqui, pego o meu escalímetro na escala de 1:25, vou no eixo do meu papel que eu já achei e meço 1,5 metro para cada lado. E faço a minha marcação. Eu tenho 3 metros aqui. Eu tenho 1,5 metro. Eu vou pegar meu ponto, vou pegar o meu 1,5 metro, né? Porque pra gente conseguir a metade de 3 é 1,5 metro. Então eu vou pegar a metade do meu 1,5 metro, tá vendo? Eu tenho aqui a minha ponta 0, que tá aqui. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 1 metro. 1,10 metro, 1,20 metro, 1,30 metro, 1,40 metro, 1,50 metro. Então, meu 1,5 metro tá aqui. Então, vou pegar essa marcação e vou jogar aqui no eixo do meu X, aonde se encontram as minhas duas linhas, tá? E eu vou fazer a minha marcação. Pronto. Achei os meus 3 metros. E agora eu vou medir. E agora eu tenho o meu comprimento, ó. Eu tenho agora daqui até aqui 2,70 metros. A metade de 2,70 metros é 1,35 metro. Então eu vou pegar na minha escala de 1:25 e vou medir, ó. 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 1 metro. 10, 20, 30, 2, 4. Então, 1,35 metro está por aqui. Pronto. E aí eu faço a minha marcação no meu projeto. Daqui até onde eu marquei, daqui até aqui, eu tenho 2,70 na escala de 1:25 e daqui até aqui eu tenho 3 metros. Então, o que eu faço? Eu pego a minha régua, para você que está utilizando a sua régua, e tento alinhar com as margens, para que o desenho fique certinho, fique alinhado com o seu papel. Isso é um macete para quem ainda não sabe utilizar o jogo de esquadros. Então, para quem ainda não sabe utilizar o jogo de esquadros, eu vou pegar a minha régua simples, ok? E vou alinhar aqui com o meu papel. Eu vou alinhar. Tá vendo? Tá alinhadinho. E vou andando de uma forma bem devagarzinho e alinhando, e alinhando, e alinhando.
até chegar ao meu ponto que eu marquei. Todas essas marcações que a gente tá fazendo, a gente precisa fazer bem clarinho. Galera, por favor, coloque o mínimo de força possível nesses traços de marcações. Por quê? Porque nós vamos apagar eles lá na frente. A gente só está delineando o nosso projeto por enquanto. Então é importante que você faça traços e riscos bem clarinhos, tá? Então, já marquei aqui. Se você tiver alguma dúvida, se for uma pessoa muito metódica, não, eu sou muito metódica, você pode marcar com a sua própria régua. Você pode marcar aqui, ó, pegar do teu traço até a margem da folha e marcar. Ah, quero que tenha um afastamento de 3 centímetros. Você pode fazer isso também, tá? Eu prefiro fazer assim porque o meu desenho fica centralizado. Então, eu já fiz essa marcação, agora eu vou fazer o mesmo de cima para baixo. Minha régua está totalmente alinhada com a minha margem da minha folha, tá vendo? E aí eu venho devagarzinho, puxando a minha régua, tá? Até o ponto em que eu marquei os meus 3 centímetros. Se você sentir que desalinhou, Catherine, eu andei mais um lado do que o outro. Gente, não tem problema. Vocês podem fazer uma proporção na vista. Olhar para sua régua e ver. Aqui, ó, aqui tá a margem da minha régua e aqui tá a margem da minha folha. E aí, com a minha proporção, eu posso olhar daqui para cá, me parece ter a mesma medida do que daqui para cá. Então, eu acho que eu tô retinha. Isso é um macete que eu tô te ensinando para você começar a fazer os seus primeiros desenhos técnicos enquanto você ainda não sabe utilizar os quadros. Lá na frente a gente vai aprender tudinho, tá? Então, eu tô aqui, posicionei a minha régua. Posicionei a minha régua e vou traçar mais uma vez a outra ponta do meu espaço, do meu ambiente. Pronto. Então, eu já tenho aqui o meu eixo, eu já tenho aqui a minha primeira medida interna, que é de 3 metros. Então, para quem ainda tem dúvida, é só você pegar no eixo, tá? Eu tô aqui no meu eixo e vou pegar aqui minha ponta 0 do meu escalímetro de 1 para 25 e vou colocar na minha linha base que eu fiz e vou medir para eu conferir se eu fiz corretamente. Então, eu tenho aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, que é aquela linha intermediária que eu ensinei para vocês do escalímetro. 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro, tá? E aí eu vou 2 metros, 2 metros e 50, 60, 70. Então, eu dividi 1,35 m para cá, 1,35 m para lá e fiz a minha somatização do meu ambiente de 2,70 m aqui. Agora eu vou fazer 3, seria 1,5 m para cá e 1,5 m para lá, tá? Então, eu venho com a minha régua e faço a mesma técnica que eu usei para traçar essa linha e essa linha, eu vou utilizar para traçar essa e essa. Eu tenho aqui a margem da minha folha e a margem da minha régua. Alinho uma margem com a outra e depois eu venho vindo até chegar ao meu ponto que eu marquei. Catherine, mas eu acabei sambando com a minha régua. É só vocês terem uma proporção. Se vocês se sentirem inseguros com relação a isso, é só vocês marcarem um ponto daqui até aqui, por exemplo, tá? Vou fazer aqui, ó. Desse ponto aqui que eu marquei, que seria daqui até aqui os meus 3 metros, ou seja, daqui até aqui eu tenho 1,5 m e daqui até aqui eu tenho 1,5 m, ou seja, totalizando daqui até aqui eu tenho 3 metros. Se vocês quiserem medir quanto tem, você pode utilizar a sua régua mesmo. Você vai ver
que da folha, da margem da folha até o ponto que você marcou, tem 9 centímetros. Se você se sentir inseguro de utilizar essa técnica, você pode marcar de uma ponta da folha, né? Da última ponta da folha até aqui, 9 centímetros. E dessa ponta da folha até aqui, 9 centímetros. Então, você já vai ter a sua linha reta, tá? Se você tiver dificuldade de no olhômetro medir a proporção daqui até aqui e daqui até aqui, você pode fazer utilizar desse outro macete que eu acabei de ensinar. Percebam, gente, que eu já achei o meu quadrado, que eu já achei o meu 3 por 2,70. Se vocês pararem para comparar, eu tenho aqui o meu quadrado de 2,70 por 3. Eu tenho aqui 2,70 por 3, tá? Já que eu já consegui marcar no meu projeto as primeiras medidas internas, eu posso marcar com um pouquinho mais de força, eu posso aplicar um pouquinho mais de força no meu traço para delinear esse quadrado, tá? Então vamos lá. E aí percebam que todas as outras linhas, elas estão excessivas nesse desenho. Então o que eu faço? Eu apago. Por isso que eu pedi para vocês fazerem essas linhas guias, que a gente chama de linha guia. Por isso que eu pedi para vocês fazerem elas bem clarinha, para que quando chegasse nesse momento a gente pudesse apagá-las e deixar o nosso projeto mais limpo, tá? Então agora eu vou apagar. Pronto. Eu já consegui apagar todas as minhas linhas guias que me serviram de apoio para determinar o meu ambiente. Agora eu vou começar a fazer o meu projeto, tá? Então, de acordo com o meu levantamento, aqui, ó, a espessura da minha parede tem 15 centímetros. Se as minhas paredes têm 15 centímetros e todo o meu levantamento foi feito de acordo com medidas internas, eu vou pegar a espessura da minha parede, vou pegar daqui pra fora 15 centímetros, daqui pra fora 15 centímetros, daqui pra fora 15 centímetros, daqui pra fora 15 centímetros. Porque se eu pegar essa espessura de parede e jogar daqui pra dentro, um ambiente que eu tenho 3, eu vou passar a ter 2,70, porque seriam os 15 centímetros dessa parede pra cá e dessa parede pra cá. 15 mais 15, 30. Num espaço de 3 metros menos 30 centímetros, eu tenho 2,70 metros. Eu vou estar roubando do meu espaço 30 centímetros. Gente, 30 centímetros faz uma diferença tão grande que eu poderia botar uma mesinha de cabeceira num espaço que eu teria disponível, mas que eu roubei no meu desenho e eu acabo deixando de ter uma mesinha de cabeceira, que é algo extremamente importante, tá? Então, eu tenho aqui já a minha linha, as minhas medidas internas. 2,70 por 3. Agora eu vou começar a fazer meu desenho. Escala 1 para 50, ponta 0, e vou pegar e fazer minha medição. Para que meu desenho fique totalmente alinhado, e já que eu já tenho a minha base de distribuição, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha ponta 0 da escala, vou vir aqui no cantinho e vou medir 15 centímetros. Por se tratar de uma medida muito pequenininha, é importante que você repita esse processo várias vezes, tá? Então, eu encaixei minha ponta 0 da minha escala, tá? E vou medir 2, 4, 6, 8, 10. 10, 2, 4. Então, eu tenho 15 centímetros aqui. Vou pegar no meio também. 10, 2, 10, 2, 4. 10, 2, 4. Pronto.
tenho aqui. Já faço logo a minha marcação. É importante que todas as primeiras marcações, o seu traço seja bem clarinho, para que você possa fazer arremates, dar acabamento depois e o seu trabalho fique bem feito, tá? Por que eu peguei 3 vezes esse ponto? Porque eu quero alinhar. Já que eu não estou trabalhando com meu jogo de esquadros, já que eu não tenho uma régua a ter aqui para me guiar, então para que eu tenha um desenho mais preciso e mais alinhado possível, eu pego logo 3 medidas. Numa ponta, numa outra ponta, ou seja, numa extremidade, na outra ponta da extremidade e no centro, para que eu possa ligar os meus 3 pontos. E aí eu tenho uma linha reta. Como se trata de uma linha guia, eu vou fazer aquele tracejado bem clarinho. O mesmo processo eu vou repetir para as outras paredes. Pessoal, a gente já tem aqui a espessura da nossa parede, tá? Percebam que ela está em linha bem fraquinha, bem clarinha, para que eu possa apagar esses arremates que ficam aqui na ponta, tá vendo? Eu tô fazendo um rabisquinho aqui só para vocês entenderem. Eu preciso apagar e fazer esses arremates depois. Então, o que eu vou fazer para ficar mais fácil para mim? Eu vou traçar uma linha um pouquinho mais forte aqui, tá? Para que eu possa ter nitidez na hora de apagar essas linhas guias, tá? Então, vamos reforçar esse traço clarinho que a gente já fez, tendo em vista que a gente já tem o topo de cada parede. Olha aqui, ó. A gente já tem o encontro das linhas. Pessoal, eu já fiz a marcação de todo o meu ambiente. Essa é a espessura da minha parede, tá? E eu já fiz o meu traço um pouco mais forte, um pouco mais marcado aqui, porque eu já defini as minhas paredes, eu já defini o meu traço. As minhas linhas guias, eu já posso apagar, tá? Eu já posso apagar. E agora eu vou fazer os meus outros elementos. Lembra quando eu expliquei para vocês a respeito do que era planta baixa? Eu expliquei para vocês que planta baixa era um corte na horizontal 1,5 m do chão e que a gente tinha 4 camadas nesse desenho. A primeira camada seria a camada do corte, que é tudo que eu estou cortando, aparece. E quando eu estou cortando, está próximo às minhas vistas. Se está próximo às minhas vistas, essa linha aqui de corte, ela é um pouco mais forte, próxima à minha visão. Se está próxima à minha visão, eu consigo ver com mais nitidez. Se eu vejo com mais nitidez, então ele é um traço mais forte. Porém, aqui no meu briefing, me diz que nessa parede eu tenho uma janela. Eu tenho uma janela. Daqui até aqui eu tenho uma janela. Dessa ponta até a minha parede eu tenho 90 centímetros. Depois daqui até aqui eu tenho 1,20 m de janela. Depois daqui até aqui eu tenho mais 90 centímetros, tá? Então é exatamente essa parede aqui do meu levantamento, é essa parede aqui. Então eu vou pegar a minha escala de 1/25 e vou medir 90 centímetros. Depois eu vou marcar a minha janela de 1,20 m. Depois o que sobrar são os outros 90 centímetros, mas a gente vai verificar. Vamos lá? Então eu tenho aqui, eu pego a minha ponta zero da minha escala de 1/25 e meço da minha medida interna até a minha medida interna. Da minha parede interna até a minha parede interna, eu vou medir 90 centímetros. Depois eu tenho mais 1,20 m. E tenho aqui mais 90 centímetros certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua e vou marcar aqui o corte da minha esquadria. Então eu tenho aqui a minha esquadria. Só que o que acontece, pessoal? Eu até tô cortando a minha parede aqui e a minha parede aqui.
Porém, isso aqui que eu tô vendo é o meu peitoril. É o peitoril da minha janela. O que seria o peitoril? Seria aquela pedra de granito que a gente coloca normalmente para dar acabamento no vão de uma janela. Ou algumas pessoas usam pedra, outras pessoas usam alguma cerâmica, outras pessoas utilizam apenas uma pintura, mas não importa. Como eu estou cortando a 1,50 m, isso aqui está em vista. Então, isso daqui vai ficar, esse traçado aqui vai ficar na minha segunda camada de desenho. Conseguem perceber que essa minha linha aqui, ela está mais clara do que a minha linha de corte? Por quê? Porque essa minha linha de corte é a minha primeira camada de desenho. Essa minha linha de vista, ela não tá cortada, mas ela tá próxima aos meus olhos, então ela tá uma linha mais espessa, uma linha mais escura. Minha segunda camada de desenho, minha segunda camada de desenho. Porém, a janela que está aqui no meio, a janela, a esquadria que eu tô cortando, ela está cortada. Se ela está cortada, ela precisa estar na mesma espessura da minha parede, na minha primeira camada de desenho, tá? E eu ensinei pra vocês que eu tenho eu vou repetir, tá? Mas eu já ensinei pra vocês em aulas passadas que é o seguinte: se eu tenho uma espessura de 15 centímetros, eu centralizo, eu pego o meio da minha parede e faço uma linha guia, porque normalmente quando eu vou representar em planta baixa uma esquadria, mesmo que eu esteja usando um soft, eu normalmente represento essa esquadria com 2 centímetros de espessura, tá? Então, para você centralizar ela, você vai precisar de uma linha guia central para você medir 1 centímetro para lá e 1 centímetro para cá, igual a gente fez com a planta baixa. Então, eu vou pegar aqui o meu meio, vou medir na escala, fiz a minha linha guia central. Então, já que eu tenho essa minha linha guia, agora eu vou botar 1 centímetro para lá e 1 centímetro para cá. E assim eu vou poder estruturar o corte da minha esquadria em 2 centímetros. Vou pegar a minha escala de 1 para 25, vou medir 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá, e agora sim. Então eu tenho aqui a minha janela, tá? Eu já tenho a representação da minha janela. Percebam que eu tenho essa minha linha em vista, essa minha linha aqui que tá em corte, essa minha linha em vista e todo o restante do meu projeto em corte, tá? Agora eu tenho uma porta. No meu briefing, eu tenho uma porta aqui, tem um pilar e tem uma viga. Vamos desenhar, vamos fazer a projeção dessa viga, depois a gente vai fazer a porta e o pilar. E assim a gente termina a nossa planta baixa e agora a gente vai poder lealtar, tá bom? Então vamos lá. Nas minhas anotações gerais, eu tenho aqui, ó, a minha viga, ela tem a altura de 30 centímetros. O que seria isso? Do teto até o topo dela eu tenho uma altura de 30 centímetros. E de profundidade eu tenho 15 centímetros. Se eu tenho de profundidade 15 centímetros, eu vou pegar aqui na minha escala de 1 para 25 e vou medir 15 centímetros. Eu vou pegar vou marcar num canto, vou marcar no meio e vou marcar na outra extremidade. Por que eu faço isso, Catherine? Para que eu tenha uma linha mais coerente, uma linha mais reta, tá? Então eu peguei aqui, cadê a minha régua? A minha régua tá aqui.
E lembra que eu falei pra vocês que tudo que estava acima de 1,50 m do meu corte horizontal, eu teria que marcar na minha planta baixa em linha tracejada? Então, se eu estou fazendo a marcação de uma viga que está no meu teto, logo essa marcação na minha planta baixa ela tem que ser numa linha imaginária, ou seja, numa linha tracejada. Se você não está entendendo o que eu estou te explicando aqui, é necessário que você assista a aula 6, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar disponível o link de todas as aulas, para que você possa acompanhar desde a aula 1 à aula 7, que é a aula de hoje é a aula 7, que você possa acompanhar para que você tenha bagagem o suficiente para chegar nesse nível da aula de hoje, tá? Então eu fiz a marcação dos meus 3 pontos para poder ter uma linha reta, coerente, e vou fazer a minha linha imaginária, a minha linha tracejada. Por que é importante que eu marque a minha viga aqui? Porque se eu quiser colocar um cortineiro com iluminação, eu já sei que tem uma viga aqui passando, então eu tenho que calcular o espaço suficiente para eu botar de repente uma fita LED, para eu colocar um rebaixo de gesso, enfim. Todas essas informações que estão aqui vão te orientar na hora de executar o teu projeto, tá bom? Então vamos lá. Perceberam que a linha da minha viga tá num traço bem fininho? Por que tá num traço bem fininho? Porque além de ser uma linha tracejada, é uma linha imaginária. Essa linha imaginária tem que ter apenas um sombreamento. Quando você fizer o seu traçado, você tem que aplicar pouca força. Pra quê? Porque na hora que eu for desenhar a projeção da minha cama aqui, eu possa entender que acima da minha cama tem uma viga passando, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a projeção da minha porta. Agora a gente vai fazer a porta. Aqui no levantamento, eu sei que a minha porta, da minha parede interna até a porta eu tenho 10 centímetros. Então eu vou começar a fazer essas marcações a partir de agora. Bom, então eu já fiz aqui o meu pilar, já fiz o vão da minha porta. E para eu medir, para eu representar a minha porta aberta, eu vou fazer a mesma medida que eu tenho daqui pra cá, eu vou fazer daqui pra cá. Para que eu tenha a marcação do meu giro, eu posso simplesmente pegar um ponto ao outro, de uma forma bem sutil e suave no meu traço, eu faço a marcação da minha porta, tá? Só que essa minha porta, eu fiz uma linha bem fraquinha para poder me guiar, mas eu já tenho aqui a marcação, então eu posso fazer num traço um pouco mais forte, até porque a minha porta está sendo cortada, ok? E o mesmo procedimento eu vou fazer para o pilar que eu tenho no meu levantamento. Percebem? Conseguem ver que eu tenho um pilar aqui? Eu representei esse pilar no meu projeto. Então, se vocês conseguirem visualizar, pessoal, a gente tem aqui o mesmo levantamento que foi feito. Vou trazer um pouquinho mais para cá. O mesmo levantamento que você fez onde tem uma porta, onde tem um pilar, onde tem uma viga passando, uma janela, a gente conseguiu passar para dentro do nosso projeto. E vocês conseguem ver que esse projeto está totalmente limpo e nítido, e a partir desta tela em branco, a gente pode pintar o que a gente quiser. A gente pode layoutar, a gente pode botar a cama, posicionar, sabe por quê? Porque agora eu tenho um posicionamento claro e nítido do meu ambiente. Eu sei que as minhas paredes estão aqui, eu sei que a minha porta está aqui e todas elas estão em medidas reais. Por quê? Porque se eu for pegar a minha trena e medir a minha porta, eu vou ver que ela tem 70 centímetros. E se eu pegar a minha escala e medir aqui, eu vou ver que a minha porta mantém os 70 centímetros de medida real. Só que o que eu fiz? Eu peguei as minhas medidas reais e transformei ela numa escala de 1:25, ou seja, eu peguei a minha medida real e diminuí ela 25 vezes, né? Então eu transformei aqui o meu quarto num desenho puro e simples. E agora eu tenho clareza para começar a fazer o layout do meu ambiente. O que seria layout? Seria começar a posicionar
Agora que eu tenho essa visão, eu posso saber exatamente onde eu vou colocar a minha cama, onde eu vou colocar a minha TV. Por quê? Porque no meu levantamento, me diz que eu tenho um interruptor aqui, que eu tenho um ponto de TV aqui. Se eu tenho um ponto de TV aqui, automaticamente eu posso posicionar a minha TV aqui, eu posso posicionar a minha cama aqui, de repente eu posso fazer um armário com a minha TV embutida, eu consigo ter uma clareza do meu ambiente. Por quê? Porque eu tenho o projeto do meu espaço já super bem definido. Bom, pessoal, após a gente já ter definido os traços da nossa planta baixa, após a gente já ter a marcação das nossas paredes, então após a gente já ter todo o panorama da nossa planta, eu consigo observar o seguinte: eu tenho uma janela aqui e, de acordo com o meu levantamento, eu tenho os meus pontos aqui de elétrica. Eu tenho o meu ponto de antena, eu tenho uma tomada baixa, eu tenho uma tomada média, eu tenho um interruptor. Então, assim, eu já tenho o panorama, inclusive, das minhas instalações elétricas. Sabendo disso, como aqui no meu brief diz que eu preciso aproveitar os meus pontos, então eu vou levar tudo isso em consideração. Então, levando em consideração que eu tenho a minha janela aqui, eu tenho a minha porta de entrada aqui, eu tenho uma viga passando aqui, eu tenho um pilar aqui, eu tenho um interruptor aqui, eu tenho meu ponto de antena aqui, um ponto de tomada aqui. Tendo todo esse panorama já passado a limpo de uma forma profissional, eu começo a pensar como funciona o meu ambiente por um todo. Bom, eu sei que no meu briefing eu preciso ter um armário para guarda-roupas, e aí eu começo a raciocinar onde esse armário poderia estar sendo encaixado aqui, tá? Então, assim, o casal disse que eu preciso ter um armário para guardar-roupas. Eu sei que a minha cama de casal tem 1,88 m por 1,38 m. 1,88 m por 1,38 m. No meu brief diz que eu preciso ter uma cama de casal. Então, a cama de casal tem 1,88 m por 1,38 m. Se eu colocar o meu guarda-roupa aqui, eu vou ficar com espaço de... Um guarda-roupa, ele tem em média 50, 55 centímetros de profundidade. Então, se eu colocar o meu guarda-roupa aqui, eu vou ter um espaço de circulação muito apertado. Muito apertado. Porque se a minha cama tá vindo até aqui, então, e o meu guarda-roupa, se meu guarda-roupa vier até mais ou menos aqui, eu vou ter só esse espaço aqui de circulação. Então, eu não posso pôr o meu guarda-roupa aqui. Porém, se eu colocar o meu guarda-roupa aqui, eu tenho esse dente aqui que também vai diminuir a minha circulação. A não ser que eu coloque um guarda-roupa curtinho e eu não vou conseguir aproveitar todo o meu espaço para guardar as coisas e as peças que eu tenho. Porque afinal de contas, um guarda-roupa não guarda só roupa. Você tem uma roupa de cama, você tem mala, você tem sapato, você tem uma série de coisas para guardar. Então, quanto mais espaço você tiver para guardar isso, melhor. E aí, o que eu pensei? Vou posicionar a minha cama aqui e vou colocar a minha TV aqui. Porém, aproveitando espaço, aproveitando os pontos de antena e elétrica que eu já tenho. Porém, se eu colocar a minha TV aqui, a minha TV ela vai estar de frente para uma janela. E janela, normalmente, quando reflete a luz sobre uma TV, a gente não consegue enxergar muito bem. Então, o que eu pensei? Eu vou direcionar um painel alinhado com o meu pilar. Por quê? Porque assim eu posso colocar a minha cortina aqui e posso colocar também um cortineiro quando estiver lá em cima. Então eu vou colocar um painel aqui, alinhado com a minha viga, tá? E eu vou conseguir colocar a minha cortina repousando atrás do meu painel. Porque assim, na hora que eu quiser assistir uma TV... eu não preciso esconder a minha cortina e essa cortina tá apoiada sobre a minha cabeça. Eu tenho aqui um painel que vai fazer, recolher, guardar a ponta da minha cortina. Então, quando eu estiver deitado na minha cama, por exemplo, se eu tiver com gripe, se eu tiver com algum problema, ou se eu tiver de férias e quiser assistir uma TV no meu quarto, eu posso simplesmente fechar a minha cortina e assistir a minha TV tranquilamente, porque a minha cortina vai entrar atrás de um painel. E assim eu vou ter o meu painel como cabeceira da minha cama. Então vamos lá? Vamos representar isso aqui. Então eu decidi colocar o meu painel alinhado com
a viga. Por quê? Porque aí essa viga, ela também pode servir como um cortineiro para minha cortina. Mas, Catherine, o que é cortineiro? Cortineiro é um elemento que a gente tem para dar acabamento pro topo da nossa cortina, tá? Então, galera, eu tô ensinando para vocês aqui como raciocinar, como desenvolver uma planta baixa, como passar limpo o teu levantamento, desenvolver uma planta baixa e raciocinar sobre o seu ambiente, sobre o seu espaço. Com todos os elementos existentes do seu ambiente. Na aula que vem eu vou fazer um 3D dessa planta que a gente está desenvolvendo aqui. Eu vou mostrar para vocês em 3D como que todo esse raciocínio ficaria. E vocês vão poder perceber que todas as modificações que eu estou fazendo, elas não têm nenhuma intervenção cirúrgica. Eu não preciso quebrar a parede, eu não preciso passar ponto de elétrica para outra, posicionar, reposicionar pontos de elétrica. Eu não vou precisar unir um ambiente com o outro. A única coisa que eu vou fazer é uma leitura do espaço que eu tenho e adaptar essa leitura à minha necessidade e ao meu desejo, tá bom? Então eu vou alinhar o meu painel com o meu pilar logo. Todas as linhas excessivas que eu tiver no meu desenho, conforme eu vou delimitando os objetos da minha planta, eu posso ir apagando, tá? No meu levantamento diz que aqui eu tenho um ponto de antena, e aqui ponto de tomada baixa e alta, e aqui um interruptor. Então, pensando nisso, eu vou colocar um painel. Eu vou colocar um painel de fora a fora, que vem da porta até o meu pilar. A espessura, gente, um painel de MDF normalmente tem 18 milímetros. Então, ele vai ficar bem rente. Eu vou colocar a minha TV. Aqui diz pra mim que o ponto da minha antena tá a 1,50 m, daqui pra cá eu tenho 1,50 m. Ponto da minha TV, então, tá aqui. Então eu vou se a minha TV, veja bem, se a minha TV ela tem de repente 42 polegadas, eu posso andar com ela um pouquinho pra cá, porque o ponto da antena, a própria TV vai esconder. Então, se você pode esconder com a própria TV o ponto, você não necessariamente precisa centralizar o ponto, desde que você esconda os fios atrás da própria TV. Então, eu vou tentar centralizar a minha TV com a cama. Se a minha cama... Eu vou pegar a metade da minha cama, a metade da minha cama tá aqui, ó. E o ponto de TV tá aqui. Então, se eu puser uma TV aqui, eu consigo centralizar com a cama e consigo esconder o meu ponto que tá aqui, tá? Então, levando isso em consideração, eu vou apagar esses rabiscos que eu fiz, para o meu desenho ficar limpinho. Pronto. Então, as almofadas. Pronto. E aqui é o meu guarda-roupa. Gente, eu percebo que o meu guarda-roupa que tá aqui me deixa apenas 50 centímetros, tá? Eu tenho apenas 50 centímetros de circulação. Então, o que eu faço? Eu posso colocar portas de correr. Então, o que eu vou fazer? Esse meu armário, ele tem 1,90. Eu posso dividir esse armário por 3 e colocar portas de correr.
E eu tenho meu armário com portas de correr, tá? Aqui tá o meu guarda-roupa, aqui tá minha TV. E aí eu percebo que me sobrou um espaço. Então eu posso colocar uma mesinha de cabeceira. Coloquei uma mesinha sobreposta só pra dar uma bocinha aqui. E aí eu tenho que colocar um tapete porque foi uma exigência, um briefing do cliente. Então eu posiciono o meu tapete aqui. Por se tratar de um tapete, pessoal, eu tô na minha última camada de desenho, que é aquela camada que tá no piso, onde a linha é bem levinha. Percebem como eu desenho? E eu tenho o meu tapete. E aí a gente pode dar uma pontilhada, só pra especificar que é um tapete. Pronto. E eu tenho a minha planta baixa. Eu consegui fazer o layout da minha planta baixa. Eu consegui atender ao briefing do cliente, que era um quarto de casal, um armário para guardar as roupas, um tapete para ficar mais aconchegante, tá aqui o meu tapete. Uma TV com prateleiras. Essa prateleira, pessoal, a gente pode colocar essa prateleira, inclusive, alinhada com o pilar. Como ela tá acima de 1,5 m, a gente coloca essa linha tracejada. Então eu tenho a minha prateleira, que é um apoio para net, para TV. Eu tenho minha cortina. Eu coloquei um painel aqui para que me protegesse da cortina, para que me protegesse da luz que vem entrando pela janela e para que eu pudesse ter uma boa visão na televisão. E que eu aproveitasse todos os pontos existentes. Pessoal, o meu interruptor continua no mesmo lugar, a minha TV foi posicionada no mesmo lugar onde está posicionado a antena. Eu aproveitei o dente que eu tinha para inserir uma prateleira e eu consegui resolver toda a minha planta. Esse desenho está na escala de 1:25, ok? Essa foi a aula de hoje, pessoal. Na aula que vem eu vou pegar esse 3D e vou fazer o levantamento desse 3D para vocês verem como é que esse quarto, um simples quarto, com uma porta de entrada, com uma janela, um pilar, uma viga passando, pode ser transformado numa coisa sensacional e extraordinária a partir do momento em que você planeja ele em forma de projeto, tá? Então, para você que tem dúvida, ó, então eu tenho daqui até aqui, tá? Para vocês acompanharem. Tô falando dessa parede, essas são as cotas do nosso projeto. No meu levantamento, diz que nas minhas medidas internas, daqui até aqui, eu tenho 3 metros. Então, eu vou pegar a minha escala de 1:25 e vou medir daqui até aqui. Eu tenho... Podem ver, eu tenho daqui, ó, se eu virar aqui, ó, vocês vão conseguir ver. Daqui até aqui, 3 metros. Daqui, da ponta do vão da minha janela até a minha parede, eu tenho 90 centímetros. Minha janela, eu tenho 1,20 m, 90 centímetros, tá? Agora, ó, a escala de 1 metro, de 1:25. E esse foi o desenho de hoje. Pessoal, na aula que vem a gente vai fazer o 3D desse projeto, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês demais. Um beijo e até terça-feira que vem, às 5 horas da tarde.